noite. Hoje eu entrei 2 minutos antes ao invés de 1. Eu vi que já tem várias pessoas aí esperando, então eu resolvi entrar antes. Boa noite a quem está aqui. Olá, Marta. Olá, Socorro, Eunice. Boa noite a todos, a todas. Falta 1 minutinho, mas eu já vou chamar a Cris para que ela já entre também e a gente não atrase. Cadê a Cris aqui? Cris Botalo, vamos lá. Conosco aqui. Esperando aqui ela aceitar o convite. Simone Bueno, boa noite. Marilda, Eunice Farias, boa noite. Anahi, boa noite. Vocês estão bem? Como está o tempo aí na cidade de vocês? Hoje, São Pedro deu uma pequena trégua e não choveu. Agora já começou a ventar, então teremos novidade já já. Olá, Luciana, boa noite. Estamos aqui aguardando. Olá, Fátima. Boa noite. Vamos ver. Cris está entrando. Olá, Cris. Boa noite. Oi, Jaci. Boa noite. Tá me ouvindo? Super bem. E você, tá me ouvindo também? Tô, tá tudo bem. Tava com receio, né, que eu tô aqui no sítio. É sempre Ah, tenso. eu também, viu? Nós somos interioranas, né? E a internet realmente dá um baile às vezes na gente. E eu tô num lugar que tá meio escuro ou tá dando para me ver? Agora tá Tá meio... dando para te ver, mas tá um pouco escuro, sim. Você tá no ateliê? Tô. Deixa eu ver se eu arranjo uma luz aqui. Peraí, Jaci. Tá um pouquinho escuro o teu rosto. Tá, deixa eu ver se eu arranjo uma luz. Só um minutinho. Tá bom. Enquanto isso, a gente vai vendo as suas belezuras aqui. Boa! Fala para a Cleuzinha que é um batom vermelho, que hoje eu estou de batom vermelho. Vinho, na verdade. Eu sempre ponho um outro mais claro, aí eu me olho na tela, parece que eu estou sem batom. Então hoje eu coloquei assim, esse rubro aqui. Fala que eu mandei um beijo para ela, Lu. Pessoal, sejam muito bem-vindas. Eu já vou cumprimentando todo mundo. Alguém está elogiando o bule amarelo, que está lá no fundo. Que olho que você tem, hein? Alguém elogiou o bule amarelo, Cris, que está lá atrás. Nossa, Jaci, olha, boa noite, né, a todas e todos. Olha, eu sou tão atrapalhada que eu fiz o teste aqui, onde eu ia ficar, né, testei tudo. E aí eu só esqueci de um detalhe, né? Eu esqueci que eu estava fazendo o teste de dia e eu estou fazendo a live à noite. Que Ai, meu Deus. detalhe. Só um pequeno detalhe, né? Coisa Que de doido. detalhe. Melhorou um E pouco ou não adiantou nada? está iluminando mais o teu rosto. Sim. Ô, Cris, então agora você tem um ateliê aí no interior também, é isso? Pois é, Jaci. Na verdade, assim, eu estou aqui em Sapucaí-Mirim, sul de Minas, bem na divisa, né, com São Paulo, mas é na região aqui da Mantiqueira. E assim, eu sempre tive uma relação muito forte aqui com a região da Mantiqueira, porque a minha mãe é do sul de Minas, né? Minha mãe já faleceu, mas ela nasceu na cidade de Cristina, que fica aqui no sul de Minas. É uma cidade famosa pelo café,
né? E fica é tudo muito próximo. E ela, a família da minha mãe, mineira, né? Sempre, eles moraram em várias cidades daqui da região. E o meu avô teve um sítio em Extrema. E eu passei a infância nesse sítio, né? Até, desde que eu nasci até os 15 anos, todas as férias, feriados, né? A gente passava no sítio do meu avô. E assim, isso para mim foi muito marcante. Acho que hoje a pessoa que eu sou é definida por esse momento da minha infância no sítio, né? E aí, quando o meu avô vendeu o sítio, foi muito abrupto, assim. Um belo dia ele vendeu sem falar com ninguém e a gente não tinha mais o sítio. E para mim foi eu acho que foi o meu primeiro luto, assim. Foi muito difícil, né? E essa coisa da mantiqueira ficou no ar, né? Essa vontade de ter o pé nesse chão, nessa região. Para quem não conhece, né, Jaci, a região da Mantiqueira, não sei, eu sei que você tem pessoas no Brasil inteiro que te acompanham. E, aliás, eu já quero até agradecer, né, a todas que estão presentes pela oportunidade de estar aqui falando com você, te agradecer pelo convite também. E só para situar, né, a Mantiqueira é essa formação, né, de montanhas que fica muito próxima da Mata Atlântica, né? Então ela pega todo o Sudeste, então São Paulo, Minas, Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Eu acho que vai até o Espírito Santo, né? O Rio de Janeiro, com certeza. Então, toda a região sudeste, ela tem essa cadeia de montanhas, né? Que tem uma vegetação muito parecida com a da Mata Atlântica, mas é na montanha. E aqui nessa região estão algumas das cidades mais altas, né? Do estado de São Paulo, de Minas também, que Campos do Jordão, Monte Verde, né? São cidades serranas, né? E aí, Você então... sabe deixa eu só te falar de uma parte que eu lembrei, eu não conheço muito, né? Mas tem um lugar, Campos do Jordão, Monteiro Lobato, assim, e São Francisco e tal. Mas eu fui umas 3 vezes para aquela divisa da Mantiqueira com a Serra do Mar. Ali, Itamonte, Santa Rita do Passa Quatro, sabe? Nossa, Quando chama de Terras Altas da Mantiqueira, sim. você conhece? Eu não conheço, mas diz que tem um parque lá, né, nessa região, em Itamonte. Diz que é maravilhoso. Itamonte e Itanhandu são as 3 cidadezinhas. Isso. Itanhandu, Itamonte e Santa Rita do Passa Quatro. E aí tem uma montanha, acho que não é o pico de Itatiaia, não, mas é um pico enorme, que só com 4x4 você sobe. E lá de cima você vê o encontro das duas serras. Gente, é uma coisa linda. É um dos lugares mais bonitos que eu já vi. É muito linda essa região. Preciso conhecer. E você sabe que Itamonte é a cidade da Filó, da minha cachorrinha, a Filomena Catarina. Ela nasceu em Itamonte porque ela é da raça Foxhound americano, né, que é um cão de caça, que tem muito por aqui nessa região. Não é muito comum na cidade, mas na roça, assim, é muito comum. E o canil mais antigo da raça dela é de Itamonte, né? E assim, eu falo isso porque eu me apaixonei por essa raça, né? Eu sei que você ama cachorros também, né, Jaci? Então, e a gente conheceu aqui na região o cão americano, que eles chamam, que é o Foxhound americano. E aí eu fui pesquisar na internet porque eu queria uma cachorrinha dessa raça. E eu encontrei esse canil, que é o mais antigo, é um canil de mais de 100 anos, para você ter ideia. E ele fica na cidade de Itamonte e a gente ia visitar e conhecer, né? Eu ia buscar a Filó quando ela nasceu, só que ela veio morar com a gente no dia 23 de março de 2020, no início da pandemia, quando iniciaram os bloqueios. E a gente não pôde buscá-la, porque não dava mais, tinha estrada fechada já naquele primeiro momento na região ali de Minas. Então uma pessoa trouxe, ela veio de caminhão, para você ter uma ideia, quer dizer, ela foi até São Paulo, né? Foi uma história assim muito louca.
E Itamonte é uma cidade que eu não conheci, mas que tá no meu radar, né? Tenho que ir lá Vai conhecer. lá, Itanhandu, Itamonte, Santa Rita do Passa Quatro. É demais, vale a pena. É Bom, pessoal, eu acho que agora já tem bastante gente, nós já demos aqui um aquecido. esquenta. Eu também quero te desejar boas-vindas. A Cris, Obrigada. para quem não sabe, nós já fizemos uma live em plena pandemia, né? Verdade. E agora eu tenho esse prazer, né, de te receber de novo. Eu acho que é Obrigada. sempre muito bom, Cris, eu estava falando ontem com o John Milton, né? Milton, eu vi. Esta rede, né, essa teia de arte, eu acho tão bom, porque a gente vai conhecendo outras pessoas, troca, se enriquece. É muito gostoso esse tipo de parceria, não é, Cris? Não, é sensacional, Jaci. E você, assim, a minha rede com você já é uma rede muito amorosa e muito inspiradora, porque quem nos apresentou foi a Rita Paiva, né? Que Sim, eu falo que sim. é a minha grande guru, mestra, madrinha, né? E ela me apresentou o seu trabalho. E na época, eu não lembro agora que ano foi que a gente se conheceu, mas 2014, talvez, Olha, 2013. eu estava lembrando outro dia que você já fez aula, eu já estava ali onde eu morava. Eu Sim, mudei para aquele endereço em 2010. certo. Então, foi logo depois, 2011, Ah, foi 2012, mais faz cedo muito ainda. tempo. Faz Faz bastante tempo. tempo. Então, aliás, Então, eu é de não. longa data, né? E eu não fui uma boa aluna na época, né, Jaci? Porque eu tenho muita dificuldade com bordado. Eu falo assim, eu amo bordado, eu faço o bordado de um jeito meu, assim, bem solto. Eu tenho dificuldade com as coisas muito precisas da matemática, sabe? Da métrica, da repetição. Então, eu senti muita dificuldade, mas eu tenho a mandala, né, que eu bordei com você. Eu guardo com muito carinho também um bordado que você fez, que foi uma outra colaboração que a gente fez quando eu estava trabalhando com a empresa de fitas, Sim. do Clube do Artesanato, e você fez um bordado também super intuitivo ali na hora com as fitas. E eu acho assim, eu já te conheci como essa pessoa que abraça as pessoas que vão chegando, porque quando eu cheguei e te conheci, você me recebeu como se a gente se conhecesse há décadas, não é? E foi tão, assim, eu me senti tão à vontade com você, a ponto de te convidar para você ir no meu ateliê bordar para mim. Você lembra disso que eu fiz Lembro. eu fotografei e assim, eu fiquei até arrepiada agora, já assim, não aparece aqui, mas eu fiquei arrepiada porque Eu fiquei emocionada, porque foi tão gostoso. Eu lembro, foi um crave que eu fiz, né? foi, Uma né? junção de Isso, retalhos para você filmar para o teu isso. blog, para aquela E empresa, eu né? tenho ele comigo, ele ficou para mim. E outro dia eu peguei ele na mão, falei, eu preciso resgatar isso, eu vou colocar numa moldura, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer, e vou te chamar para a gente fazer um bate-papo dessa experiência. E essa característica sua, sabe, Jaci, de trazer as pessoas, por exemplo, o Milton eu conheci por intermédio de você, eu não conhecia. O Tácito, eu já conheci o trabalho dele por conta de uma outra ceramista, que é a Célia. Mas, enfim, eu acho que nós, né, que trabalhamos com as mãos, né, e com a arte no nosso coração, e que o nosso trabalho é a nossa inspiração e a nossa vida, né, Jaci? É a nossa razão de viver. Para mim, né? Claro, a família, a gente tem um monte de coisas importantes, mas o trabalho nos define de uma forma muito particular, né? É a nossa ocupação, é aquilo que a gente faz na maior parte do tempo. Então, quando eu encontro uma pessoa assim como você, que me apresenta outras que tem tanto significado e eu me sinto parte da sua rede, né, da sua teia, nesse momento que eu acho que eu falo, não, eu estou fazendo a coisa certa, porque do outro lado, outras pessoas que estão nos assistindo, estão nos vendo, vão ter essa mesma sensação e vão se juntar, né, a essa rede
E aí a gente faz um grande movimento, né, em torno das coisas que a gente acredita, que é o fazer manual, que é o trabalho laboral mesmo, né, ofício que a gente aprende e ensina, né, e que dá significado, né, que a gente se expressa e que dá significado para a nossa vida, porque no fundo, né, Jaci, eu acho que a vida da gente é uma busca eterna por esse significado, o sentido mesmo, né? Acordar todo dia de manhã, se você não tem uma motivação, se você não tem um objetivo, é muito difícil, né? Fica muito vago, né? E é isso, muito obrigada. Eu estou me controlando para não chorar, viu, gente? Que eu tô Então, vamos assim. chorar depois, né? Hoje vamos fazer Não essa posso live. borrar a maquiagem. Não vamos borrar a maquiagem, não. Mas Você sim. sabe que você falou uma coisa bem legal, né, Cris? Quando eu fui colocar o nome dessa semana, né? Eu sempre penso nos nomes, assim, eu demoro às vezes, né, para nomear as coisas. E de repente me vem. E aí eu pensei justamente nas cores dos labores, né? Que é uma Adorei o dessa nome. semana. E aí eu penso isso, quer dizer, o nosso labor, né, o nosso ofício, né, eu acho que é o que colore a nossa vida, né? Porque a vida não é fácil, né? Enfim, a pandemia foi muito difícil, né? A gente passou. Eu, felizmente, não contraí a Covid, mas, assim, de testemunhar tanta desolação, em todos os sentidos, né? Todo Os mundo perdeu, humanos. todo mundo sofreu, é verdade. Foi muito difícil, né, ultrapassar esse período. E eu acho não, tenho certeza, né, que foi a arte que salvou muita gente, Com certeza. né? O fato dos artistas terem se unido e cantores do mundo inteiro, e sabe, aquela. Nossa, só de pensar a gente fica mal, porque foi uma coisa tão bonita, um fenômeno, né, de união, de força, sabe, de impulsionar, né? E eu acho que essas são as cores. Então, quando eu pensei em fazer, né, essas 2 semanas de prévias, né, ao lançamento do meu curso, a primeira coisa que me veio, eu falei, gente, vamos falar das cores, né? Primeiro, porque eu não sei as suas alunas, mas nas minhas, né, e eu estava conversando com o Tácito, ele também me falou dessa particularidade, ontem o John Milton confirmou, né? Há sempre essa demanda, né, Cris? Mas eu não sei combinar, eu não tenho criatividade, como é que eu faço, né? Sempre, assim, todas as lives que eu faço, em algum momento, não importa o que eu estou fazendo, é uma técnica diferente, pode ser uma pintura, uma colagem, enfim. Em algum momento alguém vai fazer a pergunta: como combinar as cores? Como escolher as cores? Sempre, sempre. Então, minha querida, vamos começar aí. Qual é a dica que você dá? Vamos lá. Jaci, ó, eu achei maravilhoso o nome que você escolheu, né? As cores dos labores, eu nunca tinha, a sonoridade, eu nunca tinha pensado em juntar essas palavras, são coisas tão legais, né? E assim, cor para mim, acabou que foi um caminho que eu segui e uma coisa um pouco assim, não fui nem eu que escolhi, né? Eu acho que o meu trabalho ele se apresentou através das cores, porque para você ter uma ideia, o meu site ele se chama Cores da Cris, é o meu site e é onde eu tenho hoje aí minha loja virtual, as informações sobre o meu trabalho, sobre meus cursos, mas enfim, é um portal onde eu reuni tudo o que eu faço e esse nome veio porque originalmente o meu site tinha o meu nome, era Cristina Botalo. Mas assim, embora eu tenho o site há bastante tempo, acho que o primeiro site que eu fiz, o primeiro formato era totalmente diferente, né? Mas é de 1900, pra você ter uma ideia, é 98. Já sim, em 98, muitas empresas não tinham site, eu já tinha, porque o meu marido Sérgio trabalhava um pouco com isso. Não exatamente, ele nunca programou site, mas ele trabalhava numa editora de livros didáticos, já trabalhava, ele ainda trabalha com educação.
E era necessário fazer. Então, como ele aprendeu para trabalhar na editora, ele falou, eu faço para você. E ele programou ali com as ferramentas daquele momento. Em 1998, o site era muito diferente, né? Os sites, os blogs não eram como é hoje, né? Eles tinham um formato bem diferente, mas sempre teve o meu nome. Só que aí você tem que soletrar na hora de digitar o meu nome. Tem 2 T's e 2 L's, e aí, enfim, por uma questão prática, quando eu reformulei o meu site em determinado momento, eu resolvi colocar Cores da Cris, porque as pessoas sempre se referiam ao meu trabalho assim, esse trabalho a gente sabe que é seu, porque tem as suas cores, são as cores da Cris, né? Aí eu assumi isso, eu falei, Cores da Cris parece um nome, mas é um nome que eu explico fácil, a pessoa pega e leva, né? Sim. Aí não preciso ficar lembrando. E assim, eu acho que trabalhar com cores, para mim, já se surgiu de uma dificuldade que eu tinha, e tenho, né? Então, você vê também, eu acho que isso vale até para as pessoas que às vezes, assim, olham para a gente e imaginam, nossa, o caminho que a pessoa trilhou parece, né, tão claro, tão óbvio, mas nada é muito claro e óbvio, né? Quando a gente está vivendo, né? Eu fui fazer faculdade de artes, eu sempre amei fazer trabalhos manuais, então todo tipo de trabalho manual, bordado, costura, eu já tentei de tudo, tricô, crochê, pintura, modelagem, bijuteria. Algumas coisas deram certo, outras não. Assim, por exemplo, eu não sou boa com agulha, assim, crochê e tricô, nunca desenvolveu. Já costurei, mas eu tenho dificuldade com essa coisa, como eu te falei, da métrica, das medidas, da precisão, por exemplo, como é que fala? Fugiu o termo agora para mim. Regularidade, né? Da simetria, sabe? De fazer tudo igualzinho. Então, me custa muito. E aí eu acabo, né? E bordei muito na minha vida, mas eu bordava o ponto cruz quando eu tive um ateliê ainda, quando eu era recém-casada. E eu fiz muitos kits, eu desenvolvia desenhos para ponto cruz, porque eu amava trabalhar com linhas e o ponto cruz era onde eu conseguia, né? Porque ele tem lá, ele precisa do espaço certo, o tecido já tem a trama desenhada, você tem que trabalhar. Então, eu já experimentei de tudo, mas quando eu fui fazer a faculdade de artes, eu tinha uma dificuldade enorme com desenho. E eu via outras pessoas na faculdade que tinham muita facilidade e eu tinha muita dificuldade. E eu sofria para fazer. E eu fiz curso, aprendi, fui desenvolver, mas não desenhar para mim não é uma coisa flui, assim como, né? Para mim é tranquilo, é só pegar e fazer. Para mim não é. Porém, eu percebi logo que eu tinha eu tinha uma aptidão, sei lá, eu não gosto muito de falar dom, sabe, Jaci? Porque eu acho que dom parece uma coisa que você ganha de presente, né? Que vem do além. E parece, então, que algumas pessoas vão ter e outras não. E parece uma coisa muito injusta, né? Alguns têm, outros não têm. Não é justo. Eu acho que eu entendo mais o dom como... Eu prefiro entender como algo que é uma vontade tão legítima dentro de você que você vai fazer tudo para fazer valer. Então, eu amo fazer isso, então eu vou dar um jeito, mesmo que seja muito difícil. E como eu queria muito ter alguma habilidade, né, com artes plásticas, com artes visuais, eu me segurei nas cores, porque eu percebi em algum momento que eu tinha uma certa capacidade ali de usar cor. E fui me mantendo assim, até que um dia, né, eu era muito insegura por essa questão do desenho, a dificuldade do desenho. Até que um dia um professor, que é um artista que eu admiro muito, me falou, eu falei isso para ele, ele falou assim, mas você desenha, só que você desenha com as cores. Você nunca percebeu isso? E quando ele falou isso para mim, foi tão bacana, assim, porque ele me libertou, sabe? Ele me libertou dessa ideia que eu tinha de que se não fosse, por exemplo, se você me pedisse assim, desenha meu rosto agora, eu não tenho essa capacidade.
Eu não sou desenhista, eu não vou conseguir fazer. Uhum. Né? Isso não quer dizer que eu não consiga fazer um retrato seu, eu vou usar outros recursos. Talvez eu tire uma fotografia sua, eu faça um fotolito a partir da sua foto, imprima uma serigrafia, borde essa serigrafia do meu jeito e vai ficar muito legal. Mas eu não sou capaz, entendeu, de pegar aqui um lápis, um papel e desenhar o seu rosto, por exemplo. Sim. E aí eu fui entendendo a partir desse momento que eu podia sim usar as cores para me expressar e criar algumas composições visuais com as cores que fossem significativas para as pessoas, que como um desenho eu pudesse passar uma mensagem com aquilo que eu estou, com aquela composição de cor, né? Você não tem aí, eu não estou vendo, você não tem aí algum dos seus quadros atrás de você, para quem não conhece? Olha, Jaci, né? Incrível, né? Você vai falar, estou aqui num ateliê. Nesse ateliê, eu vou pegar alguma coisa parecida. Quando eu venho para cá, né? Eu estou aqui no meu ateliê, no sítio agora, aqui em Sapucaí-Mirim. Eu tenho muito material de trabalho, mas eu não deixo aqui os meus trabalhos prontos. Eles ficam todos em São Paulo. Entendi. Porque se eu preciso fazer uma foto, né? Fazer alguma coisa, eu não tenho. Mas eu tenho uns painéis, deixa eu pegar, só um minutinho. É só para as pessoas olharem, né, e verem o traço. Pessoal, acabaram de me lembrar aqui, eu vou tirar os comentários, porque aí a tela fica mais limpa. No final, eu volto aqui para os comentários, tá? Ó, Jaci, deixa eu te mostrar a trinta aparece inteira, pronto. Ó, isso aqui são pedaços de madeira que eu uso para fazer cenário, quando eu quero fazer foto, tá? Então, são madeiras pintadas, tá? E aí, aqui, elas não tem nada, assim, de particular nelas, a não ser desenhos aleatórios feitos com as cores. Legal esse. Esse é um passarinho, eu adoro desenhar passarinhos. Lindo, uma graça. As flores, né, que são muito presentes no meu trabalho, né? Na verdade, eu trabalho com flores em muitas frentes, né? Seja na pintura a Bauer, eu vou mostrar um trabalho de Bauer. Aqui são só cores, tá vendo? São círculos num fundo colorido. As minhas flores borboletas, essas eu tenho bastante, eu desenho bastante as flores borboleta e os passarinhos. Ai, os passarinhos eu adoro, que coisa mais fofa. E essas madeirinhas são só painéis que eu tenho aqui mesmo para usar, para fazer um cenário, para fazer alguma coisa. Deixa eu te mostrar um outro trabalho, ó. Esse aqui é o Bauer Malerei, que é uma pintura decorativa de origem alemã, uma pintura folclórica, né? Só que esse aqui é o novo Bauer, como eu batizei, que seria o Bauer, eu também chamo ele de Bauer da Mantiqueira, né? Seria o Bauer como uma pessoa hoje faria, e não uma pessoa do século XVII, né? Afinal de contas, eu não sou nem alemã e nem estou no século XVII, né? Então, foi uma adaptação que eu fiz dessa pintura, né? É uma releitura. É uma releitura e como é que eu vou dizer, Jaci? É a maneira como eu vejo esse trabalho. Ai, deixa eu mostrar meu livro. Eu estou aqui andando no ateliê, né? Porque eu lancei um livro dessa técnica, tá? Que é o Bauer. Eu sei. Com a Rita, né? Isso, a Rita Paiva editora. E aqui o Bauer, claro, eu tenho tradicional, eu estou ensinando como pintar a técnica, mas o novo Bauer, que ele surgiu e eu chamei ele de Bauer da Mantiqueira também, porque a maior parte dos projetos dessa técnica eu fiz nem foi aqui, nesse ateliê, mas foi num ateliê aqui próximo. Aqui nessa cidade mesmo, era um outro espaço que a gente alugava, né? Esse é aqui no meu sítio. Tá? Essa foto, eu estou aqui exatamente aqui no ateliê onde eu estou hoje, né? E o avental também pintei. Então, assim, o que eu fiz, na verdade? Eu peguei uma técnica tradicional e dei
uma repaginada, né? É uma adaptada para os nossos tempos, porque na verdade é uma pintura folclórica, uma pintura decorativa, e eu sou, vamos dizer, a minha atividade principal é de pintura, né? Então é o Sim. que eu faço hoje. Eu faço pintura decorativa, eu sou uma artesã da pintura. Então, Deixa eu te falar uma coisa, que você tocou num aspecto que eu acho que é legal a gente ampliar, se possível, né? Uma coisa que eu admiro quando eu vejo as suas lives, ou quando você não fazia live mesmo na sua página, né? É justamente essa forma de desenhar com as cores, né? Eu não sim, tinha formulado assim, mas é isso, né? Porque você faz uma base, né? Como se fosse um carimbo. A gente, inicialmente, que está como espectador, é mágico, né, Cris? Vou te falar como eu vejo. É mágico. Você olha lá, aquelas, de repente, aparece lá o passarinho, a flor. Você fala, é, nossa, que eu não vi antes. É é, muito legal é, isso, né? Mas o gancho que eu queria pegar para pensar, né, nessas pessoas que nos chegam, né, com essa questão. Ontem eu conversei com o John Milton sobre isso, né? Bom, para mim essa nunca foi uma questão, né? Eu nunca fico, realmente eu não fico me preocupando o que combina com o que, sabe? Eu fui conhecer círculo cromático há bem pouco tempo. Eu gosto de ir fazendo, sabe? Se eu acho que combina, tá ótimo, sabe? Eu não fico, realmente não me preocupo com isso. Depois que eu conheci o círculo cromático, eu falei, gente, mas tá certo, sabe? Eu meio que assim, nossa, tá certo. Mas eu não me atenho a isso. É por intuição mesmo, sabe? É uma intuição. coisa que eu acho harmônico Isso. e ok. É, Se tá harmônico para mim, e eu fico pensando, né, que às vezes as pessoas queria te ouvir, né? Mas a minha impressão é que ainda existe uma coisa que é cultural, sabe? Aquele peso de fazer tudo certinho, de fazer tudo regular, né? De fazer tudo o avesso perfeito, que hoje já está um pouco tá caindo. diluído, graças a Deus, né? É, Que vem justamente da tradição do ponto cruz, né? sim. Porque nós herdamos isso, né? Do ponto cruz, de fazer tudo certinho, ou dos bordados da Ilha da Madeira. Com a introdução desta modalidade, né, que é o bordado livre ou contemporâneo, não há mais esse rigor, né? Mas isso ainda é muito pesado para algumas pessoas. Elas não conseguem se desvencilhar desta exigência, né? Então, isso combina com aquilo Cria desta, umas né? amarras, né, Jaci? Ela fica presa, né? Umas amarras. Exatamente. Então, não é, às vezes eu ouço muito assim, eu não tenho criatividade, eu não sei. Não é que não tem, né? Eu sempre falo isso, a capacidade, a criatividade é uma capacidade inerente ao ser humano, todo mundo tem, né? A pessoa só não descobriu a forma de De utilizá-la. utilizar. Eu concordo com você. Eu não acho, e eu falo isso sempre. Para mim, não existem cores que não combinam entre si. Não existe isso. Não, qualquer combinação de cor que você falar, e se eu quiser usar verde com azul, vai ficar lindo. E se eu quiser usar laranja com rosa, vai ficar lindo. E se eu quiser usar amarelo com violeta, vai dar super certo. Eu acho assim, primeira coisa, não tem cor que não combine com outra. Dito isso, eu acho que o nosso olhar do humano, que aliás a gente tem que agradecer que o nosso olhar tem a capacidade de ver uma grande gama de cores. Nem todos os seres vivos, né, os animais têm essa capacidade. Alguns têm mais do que a gente, né, mas, enfim, alguns têm menos. Mas o fato é que a gente consegue perceber uma quantidade de cores imensa. E isso é uma coisa muito boa. Mas eu acho que existe para nós, para o nosso olhar, existem coisas que são mais agradáveis, que passam uma sensação mais harmoniosa. E isso vale para cores, mas vale para a composição de figuras também, né? Então, Sim. existem sim algumas composições que a gente olha
E você pode perguntar para a maior parte das pessoas, quase todo mundo vai falar, ah, não, essa composição tá linda, tá harmoniosa, tá equilibrada. Então, eu entendo que existam alguns elementos que a gente pode usar, alguns recursos, né? De conhecer um pouco do círculo cromático, entender um pouco como as cores se comportam, que vão ser fatores que vão dar para a gente, vamos dizer, vão facilitar para que a gente chegue numa composição que, para a maioria das pessoas, é uma composição harmoniosa. E aí, quais são esses fatores, Jaci? É você usar um pouco de, na minha opinião, tá, gente? Eu não sou, eu sou como você, Jaci, eu vou pela intuição, tá? Eu não sou o tipo acadêmico que estuda tudo e segue regras, tá? Mas, na minha opinião, o que funciona? Um pouco de contraste, tá? É importante um pouco de contraste, porque é através do contraste que a gente percebe, né? A gente compara o que está claro com aquilo que está escuro. A gente sabe o que é frio quando a gente conhece o que é quente. Você entende, né? Isso todo mundo entende isso. Então, eu vou fazer uma paleta de cores frias. Se você coloca uma corzinha quente junto, ela vai realçar o frio, né? Ela não vai desequilibrar, ela vai te conduzir mais. Essa paleta é fria, mas tem ali um elemento, né, que me diz isso, que essa paleta é fria porque ele é contrastante. Né? E a questão das quantidades, sabe, Jaci? Eu acho que quando você consegue equilibrar isso tudo, você tem um pouco de contraste, você tem um pouco você trabalha os elementos numa quantidade que é agradável, ou seja, você não exagera muito numa coisa, não deixa faltar muito na outra, você vai criar uma composição que naturalmente é agradável. Né? Então, uma fórmula que funciona sempre, vamos dizer assim, tá bom, mas se eu não entendo nada, se eu não sei nada, se eu ainda não fiz, o que vai funcionar? Usar as complementares juntas sempre funciona bem. Sempre funciona bem. Então, por exemplo, as complementares, o amarelo e o violeta, são as cores que estão opostas no círculo. Tá? O laranja e o azul, o verde e o vermelho. Se você usar o verde junto com o vermelho, ele vai ficar legal. O que você vai ter que equilibrar é que, assim, verde é uma gama imensa de verdes. E vermelho também é uma gama enorme de vermelhos. Então, de repente, se você quer um vermelho mais vivo, joga um verde um pouco mais apagado. Tá? Você não precisa colocar o verde vivo com o vermelho vivo. Você joga um deles um pouco mais apagado. Quebra o contraste, né? Exato. Se você usar os dois vivos, você quebra o contraste, né? O equilíbrio, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Até você fez o bordado na camiseta maravilhoso, né? Que você usou para chamar para a live. E a camiseta que eu pintei, né? Que eu estampei. E eu tô com uma outra aqui, ó, que não é o mesmo desenho, tá? Mas eu só quero dar um exemplo com essa camiseta aqui, tá? Como essa camiseta ela era nesse tom avermelhado, vermelho, o que eu fiz quando eu escolhi as cores aqui desse motivo? O que eu fiz? Eu peguei uma cor de fundo que é um azul esverdeado, que de certa forma é a complementar desse vermelho, que ele é um vermelho meio pro coral, né? Ele não é um vermelho tijolo, né? Isso. E essa cor aqui da camiseta, eu também coloquei ela no desenho. Você tá vendo aqui no corpo do passarinho? Ela aparece. Isso naturalmente, Jaci, é uma fórmula que não falha. Você repete algum elemento, tá? Ó, o fundo tá repetido. E você usa um contraste. Né? Aí se fala, tá, mas aí você tem que equilibrar. O contraste ele pode ser mais suave, tá? Ou ele pode ser numa quantidade maior ou menor, tá? Eu não sei se está dando para ver muito bem, mas esse fundo ele tem azuis e verdes que juntam. Não, tá lindo esse fundo. Então, tá lindo mesmo. Ele é justamente a cor complementar do fundo da camiseta, né? Mas não é... Aqui, se você olhar, não tem só um tom de azul. Tem um azul junto com verde, dá um azul esverdeado, meio turquesa.
sim. Então, essa formulinha que eu falo, ela funciona, Jaci. Funciona sempre. Por exemplo, essa blusa que eu estou usando, não fui eu que pintei, eu comprei. Qual é a cor da estampa? São tons de vermelho e laranja. E qual é o Uhum. fundo do tecido? É um verde Verde, esmaecido, é um verde sim. água. Então, o que ele faz, esse verde? Ele Uhum. prepara o Falta. espaço para o vermelho e para o laranja brilharem. Ele não Sim, compete com o vermelho e com o laranja, mas ele dá vamos dizer, ele dá a cama, né? Para essas cores mais fortes vibrarem. E se você segue essa regra, Jaci, é 100% chance que vai dar certo, sabe? Então, por exemplo, eu quero pintar um motivo violeta. Deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui. Ó, eu quero. saiu o teu som, Cris. Tá, É que o meu voltou. telefone tocou, apesar de eu ter silenciado. Ó, Tá. o que eu ia falar, essa pintura aqui, eu poderia dizer para você o seguinte: a cor que eu escolhi para. Tá tocando de novo. Que coisa. Enfim, mas para destacar o violeta dela, eu coloquei esse verde que é um pouco amarelado, que é a complementar dela, entendeu? Sim, Então, sim. o fato de ter esse tom meio amarelado puxado para o verde não deixa a borboleta continua sendo violeta, só que ele destaca, ele realça, ele valoriza, esse tom valoriza o que eu quero que apareça mais, que é o violeta. Né? Muito Então, com legal. isso, por isso, aí, Jaci, quando você pega um exemplo como esse, aqui tem de tudo, tem azul, tem esse verde mais para piscina. Você vê que as cores todas combinam, não tem combinação que não funciona. Tudo é uma questão da quantidade que você coloca, da intensidade. Então, às vezes, é isso que eu falei, você quer usar um tom muito vivo, sei lá, um laranjão forte, põe um azul esmaecido junto. Não vai colocar Sim. um azul forte também, que senão vai ficar vai ficar uma coisa com muita vibração e às vezes isso cansa a gente, né? O olhar, falar, exagerou um pouco. Mas se você Mas põe um tom. eu entendo, e eu acho legal essas ideias que você está apresentando, né? Porque o que eu fico pensando também é assim, né? Isso nos leva a refletir como uma das dificuldades que eu detecto é o medo de ousar, o medo de testar, né? Porque, veja, você não descobriu isso por acaso, né? Como você falou, foi difícil, foi um É processo, foi um caminho, né? verdade. Não foi assim, vou usar quente e frio, sabe assim, Não, foi não pela é. deficiência, foi até vamos dizer, para disfarçar a deficiência que eu tinha com o traço, né? É Então, isso. mas é uma coisa trabalhosa. É, E o que eu sinto que as pessoas, né, não é preconceito que eu vou falar, é que não quero nem colocar em termos de pessoas mais novas ou mais velhas, é característica de cada um, independente da faixa etária, né? Eu acho que, e eu me incluo nessa categoria, né? A gente vem de uma geração que, por um lado, tem esse rigor, né, que eu mencionei, de querer tudo perfeito, darará, e, por outro lado, já influenciadas pela ideia, né, de que tudo tem que ser rápido e assim, sem muito trabalho, né? é, Eu sou de uma outra geração, né? Eu estava até falando, lembrando da minha infância, de como eram as coisas. Nossa, é assim, sabe, parece que eu vivi em outro planeta, porque não tem nada, né, de semelhante, né? Eu não sei para quem eu estava contando outro dia que por exemplo, né, a minha mãe nunca levantou para fazer café para mim. Então, com 7 anos eu levantava cedo, porque a gente era de uma origem humilde, né?
E chegava em casa, antes de fazer lição, eu ia passar um escovão na casa, entendeu? Porque minha mãe era costureira e ela não tinha tempo. E não era enceradeira, né? Os mais novos nem sabem, eu acho que tem escovão, né? Mas era duro, viu? Então, assim, era uma vida muito difícil. Porém, eu fico pensando, né, que eu acho que toda esse rigor e essa dureza, não dureza monetária, mas essa dureza existencial mesmo, vão moldando a gente de forma a que a gente não se rende a desafios, né? Você acaba dando uma robustez, né? Assim que você vai, não, eu vou conseguir, não sei o quê, eu vou fazer, né? E é testando, não é mágico, né? Não tem forma. Há um tempo atrás, uma aluna falou assim, ai, mas você borda com tanta facilidade. Eu falei, gente, mas eu bordo faz 20 anos. Então, se eu não bordasse com facilidade depois de quase 20 anos, né? Lógico, né? Você vê, sei lá, as integrantes do Matizes Dumont, elas bordam faz 40 anos. É lógico que, né, as filhas e as netas dela não bordam com a mesma destreza, né? Então... Mas, assim, tem que ter esse caráter, assim, de vamos, sabe? Vamos fazer. O máximo que pode acontecer é não dar certo, né, Cris? De repente, você usa um roxo com... Sei lá que cor que não combina com roxo, não lembro agora. Roxo com azul, vai. Roxo com azul, né? Vou usar o roxo com azul. Não é que vai ficar horrível, só que um vai matar o outro, dependendo da intensidade também. Exatamente. Pode ter um azul, um turquesa, que vai ficar lindo com o roxo, por exemplo. Né? Eu acho assim, você tem que experimentar, né? exato, você tem que usar um pouco, experimentar, né, Jaci? Você tem que fazer para ver. Eu sou muito mais, eu acho que nisso a gente combina também, de fazer do que de teorizar. Entende? Eu não fico seguindo fórmulas, teorias ou estudos, eu prefiro fazer. E aí tem coisa que você olha e fala, não, funcionou. E aí, então, não tem como a pessoa chegar para você e falar, não fica bom. Se você está vendo que ficou bom, você tirou a prova. Ou o contrário. Eu fui fazer ali, ficou horrível, não deu nada certo. Beleza, não vou fazer de novo, vou fazer outra coisa, né? De outro jeito, de outro modo. Né? Sei lá. Deixa eu falar uma coisa, Cris, que a gente já está chegando no finalzinho. Eu vou ativar os comentários para ver se alguém falou alguma coisa. Mas eu quero só retomar a questão da camiseta que você falou, né? Que eu queria te contar para o público como é que foi essa experiência, né? Porque eu recebi a camiseta, né? Morrendo de medo, né? Eu proponho as coisas e depois falo, ai meu Deus, olha a roubada que eu fui me meter, né? Vou interferir no desenho da Cris, né? Adorei a ideia, adorei. Falei, tudo bem, né? E aí eu olhava para ela olhava para mim, eu falei, ai meu Deus do céu. E aí foi assim, eu comecei a abordar, não sabia que pontos que eu ia usar. Até falei isso de o Milton, falou, foi a tua mão que escolheu o ponto, ele usou uma expressão assim. Mas realmente foi um dos pedaços lá, eu comecei a fazer o ponto pluma, essa coisa da experimentação, né? Claro que com cuidado, porque a malha é um pouco delicada. Difícil, né? Difícil, você não pode esticar muito, não pode... Eu comecei a usar o ponto pluma na borda de uma pétala e eu, na hora, por isso que eu falo, como a gente tem essas coisas que nos tolhem, né? Para mim acontece também, é que eu mando pau, né? Eu pensei assim, nossa, mas ponto pluma na beirada, né? Como assim, né? Sabe, tipo, não vai combinar? Aí eu falei, não, vou fazer, vamos ver. Gente, aí começou a ficar tão lindo. Eu falei, gente, que barato que tá isso aqui, né? Nunca tivesse feito, né, Jaci? Você nunca ia saber. Né? E aí, assim, você vai ver a hora que falta ainda eu bordar o outro. Pessoal, essa nova, né, parceria que eu comecei aí, reiniciei essa parceria com a Cris, foi justamente porque os desenhos dela, né, as cores
cores desenho dela me encantam, justamente porque elas não são uniformes, né? Eu não gosto de nada certinho também. Eu gosto dessa coisa fluida, irreverente, que você pode intervir, brincar, colocar flor, enfim, né? Você pode desconstruir e fazer virar outra coisa, né? E aí a gente está aí estabelecendo uma parceria, logo vai ter aí algumas novidades, a gente está começando a conversar, logo vocês vão ver, a Cris vai receber a camiseta que eu bordei. E dois recados que eu preciso dar, que é o seguinte, senão a Luciana me pega no pé. Ó, dia 27, 29 e 31 de março começam, eu vou dar 3 aulas gratuitas no evento Evolução Criativa no Bordado. Que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando, que começou lá com a conversa do Tácito. Que a evolução é no bordado, mas tem muito a ver com esta liberdade criativa, que é sobre isso, principalmente, que eu vou falar neste evento. A outra coisa, que eu estava até falando com a Cris também outro dia, é que, em função do tempo no Instagram ser muito curtinho, e como eu tenho recebido muitas solicitações de fazer vídeos maiores, eu dei estou dando um app no meu canal do YouTube, porque lá eu consigo fazer vídeos um pouco mais longos, respondendo a questões que as alunas trazem, né? Como essas, mas nossa, parece que você faz tão fácil. Aí eu peguei e fiz um vídeo assim, como eu queria, né? E aí eu fui mostrando para as pessoas que não é bem assim, né? Então, quem não conhece meu canal do YouTube, dá uma chegada lá. E o link para o evento tá aí na bio, que a Luciana já colocou para mim, tá? Deixa eu ver se tem alguém perguntando alguma coisa aqui, para a gente ver se alguém... Eu não enxergo também. Eu sou o contrário, eu tenho que tirar o óculos para enxergar, né? Você vai ver, quando você ficar um pouquinho mais velha, você vai ver que inverte isso, viu? Gozado que quando a gente reativa os comentários, ontem também aconteceu isso, ele não aparece mais um monte. Que estranho. Mas, enfim, Cris, você tem algum recado para dar para os nossos telenautas, né? Assim que fala, internautas, né? Ó, alguém está falando que te conhece do mundo Blight. É assim que fala, Cris? É verdade, a Fátima Randall, isso mesmo, é colecionadora de bonecas como eu. As Blight são bonecas colecionáveis, eu também tenho um segmento, aí é meu hobby, né? Aí eu falo, boneca realmente é meu hobby, é só diversão. Mas sim, muito legal te ver aqui, Fátima, muito bom. Então, eu não sei como é que a Fátima chegou em mim, mas ela está, já mesmo antes dessa semana, ela está me seguindo, está me acompanhando. E aí ela, bom, enfim, trocou umas ideias, ela tem muita insegurança de como desenha, mas aí ela fez um desenho, me mandou, e aí ela está abordando esse desenho, que é um desenho assim mais afetivo, né? E está sendo muito legal essa troca. Ela está agora toda semana aqui. Ótimo. Beijo para Fátima, muito bom vê-la aqui também. Eu acho assim, o trabalho criativo, né, Jaci, como você faz, como eu faço, e inclusive a coleção das bonecas é também um trabalho que mexe com a nossa criatividade, porque alimenta a nossa criança, né, aquela que se solta, que se deixa levar, né, pela liberdade, né, do brincar mesmo. E o brincar é um pouco isso, né, experimentar, é você testar, você se soltar das amarras, exatamente o que você falou, né? E eu só digo uma coisa com relação às cores, não tenha medo delas, né? Lembre-se disso, não tem cor que não combina. Ajusta, né? Ajusta, equilibra, né? Experimenta, coloca um contrastezinho ali para dar aquele tempero, né? E vai funcionar.
E esse tema de cor realmente é um tema que aparece muito, né? Você comentou das minhas alunas, então eu já adianto falando, eu tenho um curso de pintura da mesma técnica do Bauer, né? Que eu tenho no meu livro, eu tenho um curso de pintura que é o Descomplicando a Pintura Bauer-Malerei. E é descomplicando mesmo, que eu quis vamos dizer, traduzir uma pintura que é mais folclórica, mais tradicional, em algo super acessível para a pessoa ter prazer em fazer, satisfação, sabe? Pode ser um hobby, pode ser até uma atividade até lucrativa, não importa. É aquele momento dela, sabe? Da Sim. gente, da gente sentir que a gente é capaz de criar coisas com as nossas mãos, né? Isso é tão importante, né, Jaci? A gente sabe disso, né? Com E é isso. certeza. No meu curso, inclusive no Descomplicando, tem um capítulo especial das cores, porque não tem como evitar, né? Todo mundo vai perguntar em algum momento. E é isso, mas Sim. basicamente é o que eu falei. Eu acho que tudo é uma questão da gente buscar esse equilíbrio, né, da composição que traga uma coisa boa, né? Que você olha e fala, não, isso funciona. Tá Mas legal. Legal, né? e vai um pouco na intuição também. Eu sou meio assim como você, Jaci. Eu sou muito mais intuitiva do que qualquer outra coisa, sabe? E por isso que é legal, sabe? É bom porque a gente consegue, Jaci. Eu acho que isso é disso que o seu curso trata, né? Pelo que eu estou conhecendo e conversando com você. Essa coisa de você capacitar a pessoa para criar o próprio trabalho dela, para ela não ficar presa a copiar, a repetir o que existe aí. Não é que eu Exatamente. sou contra a cópia, sabe, Jaci, e nem a repetição, até como professora de técnica que eu sempre fui, eu uso esse recurso, sabe? Dá um modelo e fala, ó, agora faça isso, porque às vezes, quando a gente está iniciando, a gente precisa desse modelo, desse passo, desse caminho, para a gente poder se soltar. Mas o que o seu curso propõe, pelo que eu estou vendo, é justamente dar bagagem para a pessoa poder criar o que é dela, único, e que vai trazer para ela uma satisfação que não se compara a nenhuma outra, né? Exatamente. E isso que você está falando, inclusive, responde a Alessandra aqui, que está falando, a Alessandra Maciel, deixa eu ver se é ela. A Alessandra é professora de bordado também, e ela está perguntando, né, como combinar as cores nos nossos bordados hoje. Alessandra, olha, você perguntar isso é, no mínimo, hilário, querida. Porque é o seguinte, além dela bordar divinamente, ela atinge linhas à mão. Então, é óbvio que você sabe, meu amor. Que Ela faz maravilha. coisas lindas. Mas eu queria só pegar esse gancho, a Fátima também fez um comentário que eu quero ler, pegar esse gancho, exatamente. Essa metodologia que eu fui refinando, Cris, ao longo desses, agora já vai para 16 anos, é isso, né? Porque assim, eu não posso me descolar da minha formação como psicóloga e psicanalista, né? E para o teórico que eu sigo, a criatividade é fonte de saúde. Nós precisamos utilizar a criatividade para sermos seres saudáveis. É isso aí. Então, essa questão da expansão que eu proponho para você sair do padrão, né, de você ousar criar outros pontos, né, mas você precisa da tradição. Sim. Isso é inevitável. É uma É esse bagagem, paradoxo, né? é um contraste, é o paradoxo com o qual o Winnicott trabalhava o tempo inteiro, né? Quer dizer, você precisa da tradição para poder ter liberdade. É claro, né? Então, Assim, você precisa dessa bagagem e você precisa não do tem jeito. conhecimento para poder quebrar o conhecimento. Senão não Exatamente. tem como. Tem a bagagem, você vai inventar como, se você não tem, né? Eu sempre dou o exemplo do Picasso, né? Quem vê ele no final da vida desenhando um touro, uma pomba com 3 traços, mas ele tinha 50 anos de academia nas costas, né? Então tem isso. E a questão que eu promovo, né, e mostro, você falou lá no comecinho, né? Eu não gosto de coisas repetitivas.
E é isso, né? A gente, quando repete muito, e há coisas que são inevitáveis, né, Cris? A gente tem uma rotina Sim, que não dá para não tem evitar. jeito, né? Então, quando nós nos envolvemos numa atividade, numa expressão artística, manual, pelo menos ali a gente precisa quebrar isso, para a gente poder ser inteiramente, Exato. né? Então, eu acho que a base, né? O Winnicott fala assim, preceito da teoria dele é o ser e o fazer estarem em consonância, não estarem desconectados, Sim. né? E isso é saúde para ele. Então, quando você está inteira numa atividade, você está ali sendo saudável, É isso mesmo. né? Deixa eu ler o que a Fátima colocou, que eu achei tão bonitinho. Eu perguntei como é que ela chegou. Aí ela falou: cheguei na Jaci ao acaso, pela internet. Não consigo mais ficar sem. Eu Viciou virei na Jaci. uma alopatia para você, Fátima. Que legal. Que delícia, né? Olha Que só, eu vou tentar bonitinho. ver os comentários. Tem um E monte de gente batendo. agora parece que eles entraram. Acho que É, estava carregando. Mas você sabe que uma coisa que eu acho muito chata aqui no Instagram, que depois que salva, os comentários não não, são salvos, né? não Você são perde salvos. tudo. Eu acho muito chato isso, né? Porque era legal que a gente pudesse Se vê, olhar né? depois, né? Pois é. Ah, mas tá bom. Que o importante fica registrado, né, Jaci? O que foi falado, mais pessoas vão poder assistir e a gente vai, a gente vai se ouvindo e vai aprendendo tudo também, É né? isso É aí. isso. Olha, minha querida, muito obrigada novamente. Foi uma delícia estar com você, né? Pena que Obrigada. agora nós estamos em locais completamente diferentes, Pois mas a é. gente vai ficando juntas por aqui, tá bom? Nós vamos ter muitas oportunidades de nos juntarmos Com virtualmente e quem certeza. sabe, e futuramente pessoalmente, viu, Jaci? Faço questão. Ah, precisamos, viu? Obrigada Precisamos. pelo convite, adorei e muito sucesso para o seu curso. Certamente será um sucesso e para as alunas e alunos que participarem, tenho certeza que vão fazer vai ser um aprendizado maravilhoso, né? E libertador. Nada como isso, né? Aprender e aí ter o mundo inteiro para desbravar. Pra por Maravilhoso. aí, né? É isso aí. Obrigada, Obrigada, querida. Jaci. Boa Boa noite a noite. todos. E muito obrigada pela presença. Obrigada. Beijo, Obrigada gente. a você. Boa Até noite. deixa eu falar uma coisa importante que eu lembrei. Amanhã é o Aurélio. Gente, o Aurélio mora em Portugal. Então, a live vai ser 19h30, porque já vai ser 22h30 em Portugal, tá? Então, amanhã eu vou entrar mais cedo, tá bom? Não se esqueçam, live amanhã 19h30. Até mais, gente. Tchau, gente.